lamparinadas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Aleluia. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós entoamos o Teu nome, nós te entronizamos, Pai, nesse momento, porque nós sabemos que só Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Nós sabemos que o Senhor está sentado no trono e que tem milhares e milhares de anjos que dizem: Santo, Santo, Santo ao Senhor dos exércitos. E nós aqui na terra fazemos um culto de adoração, Senhor, para dizer que o Senhor é santo, 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 e que a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, nesse momento nós convidamos o Teu Espírito Santo, nós convidamos o Teu Espírito para que Ele nos encha cada vez mais. Nós continuamos a convidar o Teu Espírito para que Ele nos ensine, para que Ele nos exorte e para que Ele nos corrija, porque só assim nós veremos a Deus. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade. Fica conosco, em nome de Jesus. De novo. O pastor dessa vez ele gostou de me colocar, colocou 2 vezes. E era 2 vezes seguidas, viu? Eu que tive pena dos irmãos e pedi para pular. Estou brincando por enquanto porque é pesado, né? Abre-nos a porta, nós estamos aqui. E o Senhor responde: a verdade é que não se conhece. Como assim? Elas não eram as noivas? Elas não estavam se preparando para casar? Alguém aqui casou com alguém que não conhecia? Só uma dúvida. Todo mundo aqui casou conhecendo a pessoa, né? Como é que o noivo não conhecia as noivas? O que foi que aconteceu? Vamos descobrir, né? O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Tinham 10. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. 5 estavam preparadas e 5 estavam despreparadas. Aparentemente todas estavam indo com o mesmo propósito. Aparentemente todas estavam aqui preparadas para o casamento. Naquela época podia o banquete de casamento, o noivo casar com 10 pessoas. Hoje não pode mais não, viu? Uma só. Uma só. E o noivo, ele estava demorando. Ele tardou, ele não chegou cedo e elas ficaram esperando. E as que estavam preparadas tinham óleo. E as insensatas não tinham, elas não se prepararam, porque elas não contavam com a demora do noivo. Elas foram lá achando que o noivo só ia chegar, receber, entrar no banquete e pronto. E a primeira lição que a gente tira dessa parábola é que as aparências, elas enganam. À primeira vista, todas estavam indo para o casamento, todas iam noivar, todas iam casar. À primeira vista, toda a igreja de Cristo está preparada para o encontro com Ele, amém? Amém. Toda a igreja de Cristo está ansiosa pela volta dele. Mas havia alguma coisa que não estava transparente. Havia algo nelas que diferenciava, que era o óleo, que era o azeite. 5 tinham e 5 não. Mas como assim, se elas estavam todas indo para o mesmo lugar, todas estavam muito bem vestidas, todas estavam preparadas, adornadas, só esperando o encontro com o noivo? Mas ele demorou. E elas ficaram de fora. A igreja de Cristo está preparada para encontrar com o noivo. Amém? Amém. Mas a igreja de Cristo, algumas pessoas têm a diferença, que é o óleo. Algumas pessoas devem ter a diferença, que é o óleo. Outras pessoas não têm. E é isso que vai diferenciar quem entra e quem fica. Porque não é só você dizer que está preparado para o encontro. Eu sou cristã e estou esperando a volta de Cristo. E como você está esperando essa volta de Cristo?
Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Por que as tribos da terra se lamentarão? Já pararam para pensar por que estavam lamentando? Porque quando a pessoa está esperando o noivo, ela está feliz, ela está animada, ela quer comemorar. Mas essas tribos se lamentarão porque não estavam preparadas, não estavam esperando o noivo. E hoje aqui nós viemos aprender como nós devemos nos preparar para o noivo. Porque o noivo, ele não está esperando só você, só a aparência. Naquele casamento da parábola das 10 virgens, o que contou não foi a aparência da noiva, não foi o vestido mais bonito, não foi quem tinha a melhor joia, não foi quem tinha o sapato mais bonito, quem andou mais rápido, a mulher que tinha o cabelo mais longo, a mulher que tinha o cabelo mais curto. O que importou foi algo que ninguém parou para reparar, que era o óleo que estava na lamparina. A Bíblia não diz que o noivo passou e diz assim: eu escolhi as mais bonitas, eu escolhi as morenas, eu escolhi as ruivas, o noivo escolheu só as loiras. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que entraram aquelas que estavam com a lamparina acesa. Não é quem você é por fora, mas é o que você tem por dentro. Não é o que você tem por fora, não é a sua aparência, não é o levantar das suas mãos no culto. É o que você guarda por dentro, quando ninguém está vendo. Porque o noivo, ele não parou para olhar todas as lamparinas. Ele não pegou a lamparina e disse: essa aqui tem, vai passar. Ele não fez isso. Ele só passou. E quem estava pronta foi. E quem não estava, ficou. E aquelas virgens que deixaram para comprar o óleo de última hora, foi tarde demais. Aquelas virgens que foram preparadas para o casamento, foram arrumadas para o lado de fora, não tinham o essencial, que era a lamparina, que era o óleo queimando por dentro. E por causa disso elas perderam. As prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Elas se prepararam para a demora do noivo. Elas se prepararam para o que podia acontecer. As insensatas, elas deixaram a vida levar. Elas deixaram, chegar lá a gente vê o que acontece. As prudentes, elas foram preparadas. As prudentes, elas levaram a reserva. E muitas vezes isso acontece com a gente. As duas, a Bíblia não diz que as insensatas já chegaram lá com o óleo vazio, com o azeite acabou. Não. A Bíblia diz que todas elas tinham azeite nas suas lamparinas, mas as insensatas não tinham reserva. E o que Deus está procurando são servos e servas que tenham reserva de óleo. Deus está procurando servas e servos que não vivem do momento, que não vivem do levantar da mão na hora do culto, que não vivem apenas do glória a Deus que está aqui no culto. Deus está procurando servas e servas que cultivam o óleo ao longo da semana, ao longo da sua vida, ao longo do seu trabalho, do seu estudo. Deus está procurando servos e servas que cultivam o óleo através da comunhão com o Espírito Santo. Em João 15:4, Gabriel, coloque aí, por favor. João 15:4. João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Nós só poderemos cultivar o óleo dentro de nós se nós permanecermos no Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele está lá, o Espírito Santo está lá. Quando Cristo ressuscitou, Ele disse que ia deixar o Consolador. O Consolador que guia, o Consolador que corrige, o Consolador que dá segurança. E é o Consolador que nos aproxima de Deus. Antigamente não existia a comunhão com o Pai, a comunhão. Eu me ajoelhava, orava e Deus me respondia. Não existia isso. Eu teria que matar um carneirinho, eu teria que deixar o carneirinho lá com o sacerdote, e o sacerdote era a minha ponte. Depois os juízes eram as pontes com as pessoas com Deus. Cristo deixou o Consolador. O Consolador é quem está nos ligando com o Pai. E é o Consolador que cultiva o óleo na nossa lamparina. O óleo, ele não empresta.
As insensatas, elas pediram emprestado. As insensatas, elas, por favor, me dê um pouco de óleo. Me dê um pouco. Só usa um pouquinho, só para chegar lá. E as meninas disseram, as prudentes disseram, nós não temos o suficiente para todas. Essa parte reflete muito a questão da salvação ser individual. Eu não vou emprestar a minha intimidade com o Espírito Santo para outra pessoa. Ela tem que ser cultivada por cada um. Cada pessoa vai salvar apenas a si mesma. Na verdade, vocês me entenderam, né? Não é que a pessoa vai se salvar, é que cada pessoa vai cultivar a própria intimidade com o Espírito Santo. É isso. O Espírito Santo, ele vai agir na vida de cada um, na intimidade de cada um. Não sou eu que vou emprestar a minha intimidade espiritual para a Edna. Edna não vai conseguir emprestar a intimidade espiritual dela para a Fernanda. O diácono Givanildo, ele não vai emprestar a sua intimidade espiritual para o irmão Renato. Cada um deverá fazer a sua própria lamparina. Cada um deverá cultivar o próprio óleo. E elas não compraram de última hora. As insensatas, elas disseram, não, vou ali comprar. As prudentes vão lá comprar, elas foram comprar. As prudentes levaram de casa. As insensatas foram comprar na hora e não dava mais tempo. Quando o filho do homem apontar nas nuvens, não haverá mais tempo. Quando o cavalo branco estiver descendo, não haverá mais tempo. Ninguém vai chegar assim, ai Senhor, peraí que eu vou ter intimidade com o Senhor agora, de última hora. É por isso que a nossa igreja diz, nossa igreja acredita no arrebatamento, é só quando Cristo voltar. Não existe segundo arrebatamento. Não existe aquela coisa da novela, né? Que as roupas somem, o povo sobe e os que ficam aqui, aí sim eles vão cultivar a intimidade com Deus. Seria muito fácil. Isso seria uma resposta, isso seria comprar o óleo de última hora. Porque é muito fácil assim, não, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Quando quem foi servo for arrebatado, aí sim eu vou, eita, Cristo vai voltar, vou me preparar. Depois do arrebatamento, aí eu vou ficar e vou me preparar para ter minha segunda chance. Isso seria comprar azeite de última hora. E não existe isso. A Bíblia fala, não se compra de última hora. Elas foram comprar e perderam tempo. Não existe. Essa questão de segundo arrebatamento, que eu vou ter uma segunda chance, não existe. A hora é agora, o dia é hoje, não tem mais tempo. O óleo se conquista no secreto, na intimidade com Deus. O óleo ele não se compra de última hora e o óleo ele não se empresta. A sua intimidade é a sua intimidade e nós deveremos conquistá-la dia após dia. E a meia-noite chegou. Quando a meia-noite chegou, todos estavam dormindo. Eu acredito que a questão delas estarem dormindo é uma forma de Jesus falar que até quem está preparado pode cansar. Até quem está buscando, até quem está esperando, se preparando, pode cansar. Mas a diferença delas é que todos dormiram porque o noivo tardou. Mas quando ouviu-se o clamor, eis o noivo, as preparadas foram encontrar. Nós até podemos cansar na nossa caminhada. Nós até podemos fraquejar na nossa caminhada. Mas o Senhor dos Exércitos, Ele luta por nós. E a Bíblia diz lá em Isaías que buscar-me-ei e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Se você buscar, você vai achar. Independente de você estar cansado ou não, Ele vai estar lá disposto para você. A questão é que elas se prepararam antes e cansaram. Acontece, nem todo dia nós estamos dispostos totalmente a vir para a igreja. Nem todo dia você está aqui falando em línguas. Nem todo dia você chora na presença do Senhor. Isso é normal. Não é porque você, ai meu Deus, eu não estou preparado. Tem dias que nós estamos cansados. Cansados das lutas, cansados das provações, cansados da rotina mesmo da semana. Mas o que a gente não pode deixar acontecer é que isso se torne rotina. A falta de intimidade com Deus, ela não pode virar rotina. Porque no momento que a trombeta soar, no momento que Cristo vier, a sua rotina ela valerá mais do que a sua vida antiga. A preparação delas foi o que valeu mais do que o sono. Elas até dormiram, mas elas só foram encontrar
encontrar com o noivo porque estavam preparadas. Você até pode cansar, mas você não pode deixar de se preparar antes. Você até pode cansar, você até pode ter momentos de fraqueza, mas você não pode deixar o óleo acabar na sua lamparina. A sua intimidade com o Espírito Santo não pode se esgotar. Só porque você está cansado, só porque você, eu vim hoje no culto e eu não gostei, eu não vou no próximo, eu trabalhei muito, e isso vai se repetir no ciclo. Chega uma hora que o azeite acaba. O azeite de Deus é igual a acetona. A acetona, se você deixar o pote aberto, ela vaza, ela evapora todinho. Se você deixar um pote de acetona, um pote de álcool 70 aberto, ele vaza todinho. O azeite de Deus, se você deixar a porta aberta para as setas do inimigo, ele vai evaporar da sua lamparina. E você não vai ter reserva. Aquelas mulheres, elas não se prepararam, o azeite delas acabou e elas não tiveram reserva, ficaram de fora. E a porta se fechou. As que estavam preparadas entraram com ele e fechou-se a porta. A porta ainda está aberta. A porta está aberta para todos até o dia de hoje. E Cristo diz, lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, aí eu estou falando da música. Gabriel, coloca aí, por favor. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Aleluia. Deus está batendo, Cristo está batendo na nossa porta. Cristo, ele não invade. Satanás, ele invade a nossa vida e ele destrói. Cristo, ele é educado, ele bate a porta. E é isso que ele está fazendo todos os dias da nossa vida. Me dá a oportunidade, deixa-me entrar, porque ele é educado. Cristo é educado, ele não vai invadir sua vida a não ser que você permita. Mas a porta da graça, ela também está aberta para nós entrar. A porta da graça, ela não faz distinção. Todos podem entrar na porta da graça, desde que se arrependam. E depois que a porta se fechou, que elas voltaram, depois de comprar o óleo, bateram, deixa a gente entrar. E o noivo falou, em verdade vos digo, não vos conheço. Talvez ele soubesse quem elas eram. Não, essas aí eram a menina que ia casar comigo. Mas ele não conhecia, não era pelo fato de não saber quem elas eram. Era pelo fato de que elas não tinham intimidade com o noivo. Elas não foram preparadas para um encontro com ele. Elas ficaram do lado de fora por causa disso. Saiu um vídeo essa semana. Domingo passado foi o primeiro dia de Enem. E saiu um vídeo essa semana que eu chorei muito, muito. Porque uma menina, ela chegou 5 minutos atrasada. Gabriela, dá pra botar o vídeo? Se não dá pra botar, por favor. Por favor, eu tô aqui, eu tô aqui. Por favor, pelo amor de Deus, eu tô me atrasando 5 minutos. Eu estudei o ano inteiro, eu preciso fazer essa prova. Por favor, eu tô aqui. Pode passar, Bel. Dá um desespero quando a gente vê, né? Abre o portão, eu tô aqui. Eu estudei o ano inteiro para fazer essa prova. Eu me atrasei só 5 minutos. E o portão não abriu. Eles não abrem, o horário é certo. A volta de Cristo é certa. Se você não estiver preparado naquela hora, você não vai entrar. Se a porta se fechar e você não estiver preparado, você vai ficar. Essa menina, quando eu vi o vídeo dessa menina, me deu uma tristeza muito grande, porque ela sabia do horário, ela sabia que precisava estar lá, e mesmo assim ela se atrasou. Nós sabemos que Cristo vai voltar. Nós sabemos que precisamos estar prontos. E mesmo assim a gente ainda vacila em algumas atitudes. Nós somos como ela, na preparação. A diferença é que lá no momento final nós estaremos do lado de dentro da porta. Amém? Aquelas mulheres não vigiaram. Aquelas mulheres, elas não prestaram atenção no que estava acontecendo ao redor. Elas não prestaram atenção no óleo antes. Porque se elas tivessem visto que o óleo estava acabando, elas dariam tempo dela comprar óleo antes do noivo chegar, mas elas não prestaram atenção. Muitas vezes na nossa caminhada a gente não presta atenção nas nossas atitudes. E a gente acaba se atropelando. E a gente vai atropelando o pecado. E
por causa disso, muita gente vai ficar de fora. Não há mais tempo, como a gente estava comentando na lição, não há mais tempo de homens, mulheres, idosos e crianças fazerem várias atitudes. Não há mais tempo do homem ser um santo aqui na igreja, levantar a mão, chegar em casa, ele bate na esposa, ele é ignorante com ela. Não há mais tempo das mulheres aqui na igreja fazerem cultos e louvarem a Deus e falarem em línguas, chegar em casa, fofocar todo mundo que vê na rua. Não há mais tempo, jovens, de vocês estarem aqui postando foto dizendo que está na igreja e chegar lá fora você xinga, você humilha, você faz bullying. Idosos, não há mais tempo de você estar aqui na igreja só para dizer que é cristão. A sua idade também é ativa, é para você trabalhar. Enquanto nós tivermos fôlego, nós deveremos exaltar e honrar somente o nome do Senhor. E não há mais tempo de cair em pecadinhos, em coisinhas pequenininhas. Não há mais tempo de perder por causa de mentirinhas bobas, por causa de roubinho, por causa de, eu vou furar fila, vou fazer o gato no vizinho, vou fazer não sei o quê. Ninguém está vendo, é um pecadinho. Pecado é pecado. Não importa, a Bíblia não diz assim, aqueles que matam, roubam e adulteram vão ficar de fora. Os outros podem entrar. Quem mente, quem fala mal, quem não tem amor com o próximo, esses vão entrar. É assim que a Bíblia fala? Não. Nós temos um galardão. Nós temos que fazer as nossas obras. A graça nos foi dada. Mas isso não nos tira da responsabilidade de continuar lutando pela graça. Nós estamos aqui hoje porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus tem um lugar reservado com o meu nome. Nós acreditamos que Deus tem um lugar reservado com o nome de André, com o nome de Raíssa, com o nome de Vado. Deus tem um lugar reservado para cada um de nós. Mas nós temos que fazer por onde subir. E hoje o Espírito Santo te pergunta, como é que está a tua lâmpada? Lá em Mateus 25, versículo 31 e 32 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Em que lugar você quer estar? Você quer estar do lado dos bodes ou das ovelhas? Você quer estar do lado de dentro da porta ou de fora da porta? Você quer sentir na pele o desespero dessa menina que chegou atrasada, que chegou e não tinha mais tempo? Eu não quero. Ninguém quer. E por causa disso, lá em Mateus 24, versículos 42 até o 44 diz: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. O Filho do Homem, ele vai vir, Jesus vai voltar, em uma hora que a gente não sabe. E como a gente não sabe, a nossa preparação ela tem que ser contínua. A chama do Espírito Santo ela tem que estar acesa em nossa vida todos os dias. Não é depois, quando o anticristo vier, que aí eu vou me preparar. Não é depois que as coisas começarem a apertar. Não é depois que a gente for ver os sinais mais claros, mais próximos. Porque os sinais a gente já está vendo há muito tempo. Cristo está voltando. O noivo ele está chegando. E nós deveríamos manter a chama da nossa lamparina acesa. O noivo ele vai vir. Não sei a hora, talvez possa ser meia-noite, talvez a gente esteja dormindo na nossa casa. Mas se a gente estiver preparado, nós não vamos perder. Se a gente estiver na nossa preparação constante, nós não vamos perder. Em Lucas 12, 37 diz: bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando vier, achar vigiando. Bem-aventurados nós que quando o Senhor vier, nós iremos estar vigiando. Amém? Amém. Não vamos deixar nossa chama apagar, irmãos. Nós devemos guardar o nosso azeite. Nós devemos preservar o nosso óleo. Nós devemos ter uma vida contínua. Nós devemos viver preparados, porque o noivo ele vai vir. E eu quero subir. E você também quer subir. Então, para guardar a chegada do noivo, nós devemos manter nossa chama acesa, nossa intimidade com Deus. Nós devemos manter a nossa vida com Deus cada vez mais próxima.
Nós devemos ter contato direto com o Espírito Santo. Você pode fraquejar, como eu já falei, mas a sua lâmpada tem que estar acesa. A sua lâmpada, ela tem que estar acesa. E lá em Apocalipse 19, versículo 7, para finalizar. Alegremos-nos, exultemos e a Ele damos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isso, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Quem aqui quer ser convidado para o casamento do Cordeiro? Amém? Nós vamos ser convidados. Nós vamos, em nome de Jesus. Mas não vamos deixar nossa chama apagada. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, que as nossas lamparinas continuem acesas. Em todo tempo possamos manter, o Espírito Santo a nos advertir